Olá, meus amores, como vocês estão? Nos últimos vídeos, a gente tem falado sobre personagens de histórias bíblicas que trazem pra gente ensinamentos e que também foram responsáveis por guiar o povo no caminho de Deus. A gente já falou sobre os juízes, quando a gente viu a história de Sansão, de Débora. Já falamos sobre reis, quando nós vimos a história do rei Salomão. Hoje, a gente vai falar sobre os profetas. E o nosso personagem vai ser Daniel. Como a gente já viu, houve uma época em que o povo de Deus estava meio perdido, fazendo algumas coisas erradas. Deus fez então com que surgissem, do meio do povo, pessoas que pudessem guiar de volta essas pessoas para o caminho de Deus. A gente já falou sobre os juízes, sobre os reis, e agora a gente vai falar sobre os profetas. Os profetas eram pessoas inspiradas por Deus para trazer a mensagem da vinda do reino de Deus, a chegada do Messias. Esses profetas, eles vão transmitir a mensagem de Deus. Eles vão ensinar como o povo deve viver para poder cumprir a aliança que foi feita com Deus. Os profetas são pessoas de coragem, que não têm medo de dizer quando as coisas estão erradas. E por conta disso, muitos deles foram perseguidos, presos e até mortos. Era uma vez um homem chamado Daniel, que amava muito a Deus e orava somente a ele. Daniel vivia na Babilônia, que era comandada por um rei chamado Dário. Dário gostava muito de Daniel. Ele falava que ele era o seu melhor servo e até o nomeou como vice-rei. O problema é que algumas pessoas não gostaram nada disso. Eles passaram então a vigiar Daniel de pertinho para poder ver se ele fazia alguma coisa errada e então denunciar ao rei. A questão é que não tinha nada de errado em Daniel. Daniel fazia o seu serviço da melhor maneira possível e 3 vezes ao dia se ajoelhava na janela do seu quarto, na direção de Jerusalém, para orar, conversar com Deus. Como eles não acharam nada de errado em Daniel, esses homens foram até o rei sugerir que ele fizesse um decreto no qual as pessoas só pudessem adorar ao rei e não mais a Deus. O que significa que Daniel não poderia mais conversar com Deus, ele não poderia mais fazer as suas orações. O rei então decretou que qualquer pessoa que fosse pega orando a Deus deveria ser presa e mandada para a cova dos leões. Acontece que naquela época alguns presos eram usados como alimento para os leões. E aí, o que vocês acham que Daniel deveria fazer? Adorar o rei ou continuar com as suas orações a Deus? Daniel fez a sua escolha. Ele decidiu continuar fazendo as suas orações a Deus, com leões ou sem leões. Daniel amava a Deus e queria obedecê-lo, com rei ou sem rei. Por isso, quando o rei Dário descobriu que Daniel estava orando a Deus, gritou: "Para a cova dos leões!" Durante toda a noite, Daniel pediu para que Deus o livrasse. E Deus ouviu suas orações. Deus mandou então um anjo para fechar a boca dos leões. E quando o rei foi até lá de manhã, ficou surpreso ao ver Daniel vivo. Ele descobriu que o Deus de Daniel era mais poderoso que qualquer coisa ou pessoa. E foi aí que Dário lembrou daqueles homens maldosos que tentaram fazer a cabeça dele contra Daniel. E aí sim, ele mandou que prendesse esses homens e mandassem eles direto para a cova dos leões. Como aqueles homens não tinham essa aliança tão forte com Deus, Deus não estava lá para proteger eles. E a partir daquele dia, o rei Dário fez um novo decreto, que todos deveriam adorar e orar ao rei de Daniel, porque ele sim era grande e poderoso. Daniel foi fiel a Deus e, em troca, o Senhor foi fiel a Daniel. Há grande poder na oração e a gente pode demonstrar esse grande amor quando a gente se permanece fiel a Deus. Deus é fiel a nós quando Ele sabe que os nossos corações e a nossa fé estão voltadas para o lugar certo. Daniel se mostrou obediente e fiel a Deus quando ele se negou a adorar um ídolo e continuou as suas orações a Deus. Daniel permaneceu fiel a Deus, mesmo correndo risco de morrer. E Deus também permaneceu fiel a Daniel. Deus nos ama demais e é por isso que Ele é fiel a nós. Deus nos ajuda, dirige a nossa vida. Ele nos ensina e nos perdoa quando a gente reconhece o nosso erro. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de conhecer essa história de fé e obediência de Daniel. E quem quiser ler, ela tá no capítulo 6
do livro de Daniel. Te espero no próximo vídeo. Beijo!